Bom, ó, o Walter White Jr. mandou pra gente aqui, ó. Boa noite. No pior cenário possível, em que alguns analistas dizem já ter iniciado a Terceira Guerra Mundial, o Brasil realmente acaba sendo um dos países mais importantes devido à localização, recursos e etc. Se sim, o Brasil tem algum plano definido ou leva a moda caralho? Numa eventual Terceira Guerra Mundial, de quem que a gente ficaria do lado, né? É. O Brasil, como sempre, posição do Itamaraty, tá? A gente leva a posição de cima do muro. A gente sempre tenta ser o país mediador, o país pacificador. Até por isso a gente quer uma cadeira no Conselho de Segurança Permanente da ONU. Já me fizeram essa pergunta, né? Não, mas o Brasil é obrigado a decidir agora. Vai ficar do lado, sei lá, da Rússia ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. A gente tem uma parceria muito mais forte com os americanos em nível de treinamento militar, em aliança militar, até o nosso posicionamento na América. E até porque os americanos têm várias bases militares aqui na América do Sul e poderiam fazer algum tipo de retaliação muito maior contra o Brasil caso a gente decidisse apoiar a Rússia, né? Mas assim, isso seria num ultra hipotético que não vai acontecer. Só se fosse, assim, agora, apoia a Rússia ou Estados Unidos? Estados Unidos. Eu entendo, acho que... Mas assim, você acha que é um exagero esse aqui? Por exemplo, ele diz, ó, alguns analistas já dizem ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. É um exagero isso aqui, né? Então, depende, porque se você levar em consideração, eu entendo a pergunta dele, se você levar em consideração que uma guerra hoje não é uma guerra necessariamente militar, que é uma guerra comercial, que é uma guerra econômica, sim. Por exemplo, a China, vendo que o Trump vai sobretaxar em 60%, 200%, já anunciou também uma série de boicotes a alguns metais essenciais, que a gente chama de minerais terras raras. Fazendo com que os americanos não consigam importar isso, ferra com a produção de chips, semicondutores, e eles vão ter que importar de outro lugar, causando ainda mais inflação nos Estados Unidos, que é um problema. A China basicamente falou, então beleza, né? Vocês querem sobretaxar o mundo inteiro? Acha aí, então, as terras raras de algum país que te aceite vender ao preço que nós chineses vendemos. Isso é uma guerra. É uma guerra comercial também. Uma guerra na comunicação. Então tá. Bom, e aí tá bom. Mas assim, não é definida a moda caralho, porque a gente sempre teve uma posição clara nesse sentido, que é, pô, somos neutro, hein? Porra, não me bota nessa daí não. Eu vou te vender uma paradinha aqui, outra ali, não sei o quê. Mas em geral não vou... Tomar uma cervejinha, né? Tomar uma cervejinha, né? Ó, o Gustavo Soré, talvez, mandou aqui, ó. Salve, Flow. Grande professor Ricardo. Na sua opinião, existem mesmo dois lados, ditaduras versus democracias? Você acha que o Brasil pode ficar neutro nisso? Não chegará um momento que precisaremos finalmente fechar com as democracias? Estados Unidos, Europa, Ásia Democrática e etc.? Eu não vejo dois lados de democracia versus governos ditatoriais. E também não acho que a gente, necessariamente por fazer alianças com China, fazer alianças com Rússia econômicas, a gente esteja apoiando a ditadura mundial. Poxa, se a gente fosse começar a limitar... Não, a gente só vai fazer relações comerciais com os países que respeitem plenamente os direitos humanos. A gente vai fazer negócio com quem? Com a França, que explora os africanos ali, mantendo uma situação de domínio e praticamente escravidão, utilizando a moeda local? Ou com os americanos, que fazem processo, por exemplo, de financiar ditaduras no Catar, financiar ditaduras na Arábia Saudita, de financiar guerras pelo mundo? Isso é respeitar os direitos humanos? Entende? E da mesma maneira a Rússia também. A gente vai fazer relação com a Rússia, que invade a Ucrânia, que é um país soberano. Vai fazer relação com a China, por exemplo, que acha que todo o mar da China meridional deve pertencer a ela, desrespeitando os princípios da ONU. Então, assim, é chato, mas tem que dar uma certa passada de pano para algumas situações e se posicionar quando for pedido para posicionar. E o Brasil fez isso. Por exemplo, o Brasil, quando foi colocado contra a parede para condenar ou não a invasão da Rússia, a gente condena a invasão da Rússia. Na ONU a gente condenou. Só que a gente fala, não é porque a gente condenou que a gente vai adotar sanções unilaterais. Porque isso não faz parte da diplomacia brasileira. Se o Conselho de Segurança da ONU definir que sanções devem ser adotadas contra a Rússia, a gente respeita. Claro que isso nunca vai ser aprovado porque a Rússia está no Conselho de Segurança, né? Mas é parte da diplomacia brasileira. É muito complicado a gente começar a limitar relações comerciais com quem não respeita os direitos humanos, porque quais são os países que respeitam os direitos humanos, entende? Sim.